Gravando. Gravando. Mais um minutinho? Esperar mais alguém entrar? Faz 5 minutinhos já. Todo mundo com o livro Apostos. Bem, gente. Vamos lá. Valendo. Boa noite a todas. Eu continuo cobrando os meninos da evangelização, né? Que não aparecem. Precisamos deles aqui. E hoje nós vamos falar diferente. Nós vamos fazer a mensagem, eu e a Cíntia. E hoje vai ter uma prece lida, falada, vamos dizer assim. Muito legal, a gente teve o privilégio aí de ser contemplados aí nesse finalzinho com essa prece. Vamos lá? Podemos começar? Vamos lá? Vamos lá, Cíntia? Peraí, deixa eu só ver qual que eu vou ver melhor aqui. Sentimento e sentimentalismo. O sentimento socorre a dor, buscando a melhor solução. Sentimentalismo costuma confundir, mesmo sendo boa a intenção. Sentimento diante da dúvida procura sempre esclarecer. Sentimentalismo nega a verdade a pretexto de não fazer sofrer. Sentimento corrige o engano, com doçura, mas sem ilusão, correndo o risco de, se mal entendido, ser levado à conta de pretensão. Sentimentalismo teme opiniões, preferindo não tomar partido. Busca agradar e não ajudar, para ser pelos outros aplaudido. Sentimento, evolução do instinto, é a força que nos une a Jesus. Sentimentalismo, filho do egoísmo, é a sensação estagnada que nada produz. Lúcio de Abreu. E agora, através dessa leitura, vamos então procurar Herbert, mentalizar. tá aparecendo o número da página da apresentação. Será que você consegue tirar? Aqui, ó, peraí. Deixa eu ver se é o problema foi o... Aqui você fala? Aparece para mim aqui. Não, Imagem. provavelmente... Deixa eu ver se eu colocar... Ai, peraí. Porque senão vai tampar a leitura em algum momento. Não, foi mal. Aqui, ó, pronto. Aí. Então, vamos Show. lá. Agora sim. Fazendo valer a prece de Bezerra de Menezes, que vocês vão encontrar no capítulo 17 deste livro. Então, por isso que eu disse, fomos agraciados aí, contemplados no final desse estudo com essa maravilhosa, e vamos ter a honra de fazer essa prece. Então, mentalmente, vamos procurar nos conectar. Enquanto eu leio para vocês, vocês fiquem à vontade de fechar os olhos, para quem quiser. Vamos ver se não vai entrar nenhuma propaganda da nossa musiquinha. Peraí. Tá boa a música, Cintia? Tudo bem? Tá. Senhor Jesus, amigo de nossas vidas, mestre de nossas realizações, dirigimo-nos a Ti com a pretensão de alcançarmos no éter dos nossos melhores pensamentos, de paz e boa vontade, em prol do sublime trabalho com que nos honraste a caminhada. Reconhecemos, Mestre, que pouco temos a oferecer a tão grande empreendimento, mas sabemos que Tu, naquele ainda incompreendido fenômeno para as nossas mentes simplórias, tornaste 5 pães e os 2 peixinhos
e os multiplicasse de maneira a saciar a multidão. Por quê? Não farás, então, por nós, o Senhor de nossas vidas? O que não farás com o grão de nossa vontade, mesmo ainda vacilante? Mestre, não desdenharemos a oportunidade de participar contigo deste momento luminífero e empenhamos aqui, com um pouco de nossa capacidade, as nossas melhores energias em favor do trabalho que nos eleva, pois muito te amamos. Dá-nos a honra de experienciar teus ensinamentos nas oportunidades diárias. Auxilia-nos, Jesus, a lembrar as doces palavras nos momentos de tribulações, de maneira que a coragem e a perseverança nos marquem todos os passos da caminhada. Ansiamos, ó Cordeiro Imaculado do Pai, a comunhão contigo, saudosos que estamos na tua presença em nossos atos. Sendo assim, te imploramos, fica conosco, hoje e sempre. Assim seja. Abrindo o microfone aí, beleza? Muito bem. Recompondo-nos. Você vai desligar a música? Hoje eu tô até falando dessa forma aí. Eu acabei de... Estou estudando Mãos Unidas, Emmanuel falando, agora Dr. Bezerra de Menezes, né? Eu estou um pouco com português rebuscado. Mas enfim, vamos lá. Hoje, então, muito felizes e gratos aí pela participação de todos, de todas. Finalizamos, então, um estudo maravilhoso com esse livro trazido aí pelo Lúcio de Abreu, pelas palavras de Lúcio de Abreu e pelo trabalho manual da Janaína Farias. Já deixamos aqui o convite para vocês para na próxima quarta-feira estudarmos a entrevista da Janaína para verificarmos toda a autenticidade e a coerência que tem entre a fala dela e as histórias que aprendemos no livro, inclusive em termos de ação, né? Isso que é interessante. O que ela faz é o que o seu Lúcio ensinou para ela e é o que ela trouxe para nós. Então, hoje, com muita alegria, finalizamos o capítulo 16 e 17. Temos aí uma história enriquecedora nos últimos 5 capítulos, né? Onde a gente vê o atendimento à criança, da evangelização. E aqui a gente vai ter mais desfechos, né? Alguns aconteceram no capítulo 15, lá, com a história do chefe, não sei se vocês lembram. E aqui a gente vai ter o desfecho dessas outras partes, para a gente poder concluir e entender o atendimento por completo. E depois da incursão que eles fizeram, os trabalhos da crosta, né? Eles se reuniram de novo em Semeador. Após ele fala até um curto período de descanso, de repouso. Esse repouso eu queria entender, porque a gente também chegou à conclusão que eles trabalham tanto, né? Mas são espíritos, né? Não tem necessidades fisiológicas nenhuma, né? Nem de fome, nem de nada. Então, não dorme praticamente, né? Alguns, né? Os mais evoluídos principalmente. E aí eles se refizeram e encaminharam para mais uma conferência sobre evangelização. Enquanto eles aguardavam, Bezerra disse a Lúcio que mesmo para eles que possuem o campo de observação da vida relativamente amplo, olha só, que a dos encarnados, comparando com a nossa visão. A evangelização é um processo iluminativo de proporções surpreendentes. E o Lúcio ainda completa que não se cansa de enumerar
as gratas surpresas desse trabalho de semeadura sublime. Ele concorda com o amigo, né? Mesmo que já acostumados com tudo que acontece na tarefa, com todos os desdobramentos, eles ainda se encantam, né? Ele fala, ele se encanta com situações verdadeiramente maravilhosas. Aninha observou ainda que se surpreende com a quantidade de trabalhadores de alta elevação espiritual envolvidos na atividade, no plano físico, e considerava essa alta elevação no plano físico e considerava de menor repercussão. Ô, Cíntia, já faz a transição do slide aqui, eu lembro que você ficou... é só depois aqui, né? Depois da repercussão. Bezerra completa dizendo que, no passado, nos deparávamos e nos impressionávamos com um agrupamento de espíritos ainda atreladas às realizações menos infelizes. Menos infelizes, de novo, acabei de sair de um estudo que a gente usou a mesma expressão, né? De ser menos felizes, na verdade. Aqui, menos felizes. Menos felizes, né? Menos felizes. O que acontece? Espíritos inferiores. Ele cita o Evangelho no caso de Legião. Legião dos que anseiam trabalhar. Hoje, não, ele fala que hoje somos a legião dos que anseiam trabalhar. Os tempos acenavam avanços e melhorias gradativas. Essa legião, Cíntia quer explicar melhor do que eu? Explico, então, ele traz aí uma comparação dos tempos de Jesus, né, que quem conhece essa passagem do Evangelho, né, da Bíblia, que fala que o Jesus Cristo foi tirar o demônio, né, do corpo, né, que eles falam, né, antigamente, mas era uma obsessão coletiva, né, daquele homem, e ele faz um processo de desobsessão, porque Jesus Cristo era Jesus Cristo, né, não precisava, aqui a gente fica fazendo não sei quantas mil sessões para conseguir livrar um espírito do outro, né, Jesus tem cabedal para fazer isso num instante. Então, e ele traz que os espíritos da época de Jesus eram muito fixados nessas experimentações do mal, né, de visualização do mal. Então, para eles era, nossa, olha isso! E aí, o Lúcio traz aí pode colocar as outras fotos, Herbert, que nesse momento que a gente está da evangelização, isso muda. Olha o que a gente está preocupado hoje em dia. Com o bem, gente. Quem não conhece aí Fraternidade Sem Fronteira, o trabalho de Madre Teresa, né? Palhaços, não, Doutores da Alegria. Doutores da Alegria. Então, ele fala, olha, como a gente já mudou, né? A gente reclama tanto que a gente não evolui, mas naquele tempo a gente estava mais preocupado em ver o mal sendo extirpado, tipo, botar na fogueira. Não, hoje a gente se comove com o quê? Com esse tipo de trabalho, não é? A gente fica tudo emocionado quando vê alguém fazendo bem. E é isso que o Lúcio faz essa comparação. É isso. E lá, isso tudo que a Cintia falou tem na Gênese também, no capítulo 15, item 34, onde Kardec faz observações sobre esse assunto, né? Aí, se vocês quiserem consultar, depois também... Para conhecer um pouco melhor a questão dos porcos, que eles vão explicar, que, né, os espíritos não entram nos porcos, mas eles se assustam, porque os animais têm muita sensibilidade em relação a espíritos, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. A hora que os obsessores saíram de próximo do homem, os animais se assustaram. E a gente não estava falando de qualquer desobsessão, era Jesus que estava lá, então realmente então, o negócio era forte. Imaginar que em volta, né, toda a vibração era nisso daí. Mas o importante aqui para o estudo é fazer essa comparação mesmo, o quanto evoluímos, né? O trabalho, em 2000 anos, né? O trabalho que ele tinha lá de fazer esse trabalho mediúnico, e hoje em dia o foco era
né, que a Cintia falou, nesses demônios aí que Eles eram adoram, até e hoje, hoje, né? Muitos espíritos gostam do demônio, né? Adoram. é, Tem religião que se preocupa mais com o diabo do que com Deus, não é verdade? A gente conhece é, várias. e hoje não, a gente já tem já um outro enfoque voltado aí para o bem, né? Que é muito importante isso. O meu pai outro dia me perguntou: "Nossa, filha, mas parece que o mundo, não parece que o mundo está pior?" Eu falo: "Não, por que que tá pior?" "Ah, porque a gente vê tanta notícia ruim." Eu falo: "Pois é, antes você não sabia, agora você sabe da notícia ruim." Então acho que deu uma melhorada, né? E eles continuaram, né? E o Lúcio e a Aninha então foram lá para um famoso auditório. Seu Bezerra também, né? Estavam juntos e eles foram ver um irmão vindo de outras esferas também, trazendo um tema sobre os processos educacionais nos períodos de transição. Né? Isso é recente, gente. Então, isso está acontecendo agora. E, basicamente, eles trouxeram isso para a gente aqui, no mesmo tempo que antigamente chegava um filme americano para os brasileiros, era um ano depois, né? Então a gente está recebendo muito recente. Ao término desse estudo, Lúcio e os companheiros deram continuidade aos procedimentos do auxílio à evangelizadora Camila. Então, vamos voltar ao assunto para poder tratar lá da nossa criança. O objetivo lá é a criança lá do capítulo 12, se eu não me engano. Partiram para o atendimento mais ostensivo ao esposo de Rosário. Quem lembra do esposo de Rosário? Aquele que se ligou ao esposo, ao marido da Camila, pelo vício na bebida. Então, ele era o espírito obsessor do Miguel, que era o marido da Camila. E o pobre espírito que não via mais o chefe há algum tempo, ele estava atordoado. Esse espírito obsessor não via mais o chefe. Quem se lembra por quê? Porque o chefe, no finalzinho do capítulo 15, foi atendido pela equipe do Dr. Bezerra, e ele não quis falar o que aconteceu, mas ele só falou que deu tudo certo. A gente vai continuar nessa pegada. Olha, prestem bem atenção nos detalhes, como eles repetem várias vezes os ensinamentos e as dicas aí ao decorrer do tempo. No livro, Lúcio escreve um sábio ditado de Jesus: fere o pastor e dispersam-se as ovelhas, que cabe muito bem ao caso, pois eles tinham já atendido o chefe do obsessor. E quando a liderança não está mais presente, você deixa os liderados confusos. É por isso que existe o líder, para poder colocar todo mundo dentro da sua função. Isso daí acontece em qualquer âmbito, seja ele no positivo ou no negativo. A liderança do seu Lúcio também não é importante para a Aninha? Da mesma forma que se ela perder o seu Lúcio, por algum motivo, ela pode ficar perdida ou vai procurar outro líder. Vamos ver o que acontece. Aqui, é por isso mesmo que a criatura deve se esforçar para se tornar líder de si mesma. É muito importante nós, aqui no nosso entendimento, na nossa evolução, termos essa autonomia. A gente não ser dependente, né, tão dependente assim, a gente ter, lógico, uma dependência de conhecimento, uma relação saudável com um líder, e não uma dependência total, né, a ponto de ficar perdido. Vamos lá. Aqui é o Bezerra, né, que apareceu ali, né, Cíntia? O Bezerra se aproximou deles, E agora eu não acompanhei aqui no livro, tá, beleza. Esse mesmo. Bom, aí eles continuam e chegam na casa, eles estão indo lá, então, para continuar os trabalhos, e eles chegam na casa da Camila. E encontram, sem influência do chefe, o próprio obsessor inquieto. Agora o desfecho dessa história, para quem leu aqui, ó, é muito legal.
ele está andando de um lado para o outro. O que acontece é que o Dr. Bezerra se aproxima com muito cuidado, máximo respeito, e ele se fez visível para aquele espírito. Já vimos isso também em Nosso Lar, em outras situações. O próprio Emmanuel trouxe outros livros que mostra isso, né? Pergunta como vai. Peraí. Aonde? Peraí que eu... Aí. Pergunta para ele como vai. E envolvido pelo magnetismo do Bezerra, o obsessor de Miguel respondeu mecanicamente que vai indo conforme pode. E questiona quem é você? Sem saber por quê, começou a falar, sem saber por quê, ele começou a falar que estava aflito por estar sem notícias do tal chefe e das coisas que para ele eram importantes. Ele até, inclusive, ele fala coisas importantes, sabe como é, né? Como se, né? Se fosse, aquela era a única função dele, né? Bezerra diz compreender a aflição do obsessor. Olha só, vou falar até uma coisa que a gente não tinha falado, eu e a Cíntia no nosso ensaio. Diz compreender a aflição do obsessor e relata que traz notícias do chefe. Então, primeiro ele faz uma conexão, ele faz um rapport para quem conhece com o rapaz, só que com uma vantagem, né? O Dr. Bezerra tem um campo magnético vibratório bom que deixa o cara até meio tonto, porque ele está com a vibração baixa, ele recebe muita luz, não é porque o campo vibratório do Bezerra tem, vamos dizer assim, substâncias alucinógenas. Não, é porque é muita coisa. É como se, imagina se encontrássemos Jesus hoje, a gente fosse a mulher que tocou, alguém tocou na minha roupa, né? Que ele fala, alguém tocou em mim. Imagina se fôssemos essa pessoa hoje. Então, o que acontece é que ele faz uma conexão com o rapaz. A gente vai entender agora no diálogo. Você quer falar alguma coisa, Cíntia? Não, Não? tá ótimo. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos observar aqui o diálogo com a amorosidade que acontece entre essas duas figuras, né? O, o rapaz pergunta ao Bezerra, o senhor, meu chefe lhe enviou, né? Ele está lá questionando por que aquele homem apareceu para ele, né? Quem é o senhor? Ele começa a explicar. O chefe de todos nós me incumbiu de vir. Não, isso aí tem, ó. Pode apertar mais, tem O mais. chefe me enviou. Não, o chefe de todos nós me incumbiu de vir. Olha a resposta, isso daí, viu? Quer dizer, pega um cara que nem fala, a resposta evasiva, que chefe de todos nós, não sei quem é o senhor, mas ele continuou, né? Confuso, refletiu por alguns minutos e, ora que inesperado, ele disse, aguardo há um tempo que não imaginava ser assim. Para ele foi muito de súbito, né? Você vê? Que me diz então, senhor? Bezerra aproximou-se com um sorriso e disse: O senhor anseia ver sua jovem esposa, não é isso? Olha a estratégia, gente. Falou que o chefe de todos nós, incumbiu ele de ir lá, falou que já sabe da história dele, que ele quer reencontrar a esposa, a antiga esposa, para poder pedir perdão, né? Aí ele fala, isso mesmo, isso mesmo. Aí o que o Bezerra fala? Pois venho chamá-lo a vê-la. Nossa, era tudo que ele queria. Estamos evoluindo na conversa. Aí ele, como um fiel servidor lá do chefe, ele fala assim, agora, sim, preocupado, ele pergunta, o que vou fazer com o meu posto? E até parece que eles não tinham tudo pronto, né? Temos aqui o nosso amigo Lúcio, que o substituirá. Não se preocupe, olha só, colocando lá. Você vê uma situação real, nossa, do dia. A gente está falando de espíritos conversando,
né? Mas a limitação do obsessor não permite que ele perceba o que está acontecendo em volta dele, ele só vê o Dr. Bezerra. Em nenhum momento, acho que é o fantástico, em nenhum momento o Bezerra mente, né? Não, Em esse é o nenhum grande momento lance. ele mente, ele só usa da É, persuasão da palavra chefe. Quem é o chefe do Bezerra? Deus, Jesus, né? Então, eles estão falando de duas pessoas diferentes, mas para o Bezerra, eu achei fantástico, incrível isso. só então o companheiro percebeu a presença do Lúcio, só depois que ele fez isso, então ele foi lá, de certa forma, conduzindo para que o obsessor tivesse a sequência, né, dos acontecimentos de acordo com a estratégia deles, né, que é o que a Cíntia falou, que eu ia comentar para vocês. Ele usou, além do rapport, ele usou uma técnica que ela falou de persuasão, mas de neurolinguagem, né? Ele usou uma PNL no rapaz, simplesmente ele conduziu o cara para poder fazer a conexão dele e atingir o objetivo deles, né? O que não sabe, aí ele fala assim, mas o chefe sabe dessa substituição? Ele fala, o que não sabe o chefe de todos nós? Claro, que chefe é esse, né? Ele ainda, atormentado, pensou um pouco, mas acabou cedendo, porque ele tinha os interesses dele, né? Ele estava ali em troca de um favor, e ele acredita que essas pessoas vieram para fazer isso. Ele foi levado, ia ser atendido, olha só que legal, como eles agem rápido para resolver o problema. Ele seria atendido naquela noite mesmo, na reunião mediúnica na qual teria a oportunidade de rever a esposa. Rosário já tinha sido, lembra no outro capítulo, convencida também de poder fazer isso daí e vencer, né, essa dificuldade que ela tinha com o desencarne repentino e culpando o ex-marido, o marido encarnado, né, que estava quando estava encarnado. Após a reunião, diversas providências foram tomadas, de maneira a consolidar o auxílio. Sem detalhes, Lúcio conclui que o atendimento se fez no espaço de alguns meses e se obteve resultados satisfatórios para que a criança lá, nossa, pudesse ser evangelizada a contento. Quem era a evangelizadora da criança? Camila. Tirou o obsessor do marido da Camila. Então, eles tiraram o obstáculo que ela tinha para evoluir, para continuar seguindo em frente. Na verdade, eles tiraram o que estava tentando impedi-la, né? E o que é isso que ele fala? Que ele não revela, né? Isso que ele fala de não revelar. Ele conclui o atendimento se fez. Pronto, ele só concluiu que o atendimento aconteceu. Ele fala aqui no livro sem pormenores desnecessários aos nossos objetivos. Não é o que a gente quer aqui, a gente não quer aqui noticiário de fofoqueiro, né? A gente não quer novela, a gente não quer saber os detalhes. As pessoas envolvidas foram bem encaminhadas? Estão bem? Ótimo. Ele fala, num espaço de alguns meses, o que nós lemos em 2, 3 páginas aqui, né, em um capítulo, na verdade foi um trabalho, não foi assim uma aproximação de súbito, como o cara fala. Para ele, na relação tempo-espaço do obsessor, realmente ele pode ter essa sensação, mas levou algum tempo para que isso acontecesse, tá? Aninha tudo acompanhava, encantada com a imensa rede de auxílios sempre, né, que se fez para o caso. Assim, basicamente concluiu. O objetivo não era ajudar a criança? Era. Então, a Aninha se impressionava com a engrenagem maravilhosa e tão silenciosa, né, que se deu. E diz que, enquanto encarnada, nós não temos consciência de tudo isso. Enquanto nós aqui, hoje, nesse grupo de estudo, não temos ideia, talvez, do benefício que estamos fazendo fluidicamente até para a nossa vizinhança, né? Não temos noção
do que pode estar nos acompanhando lá no alto, aqui no invisível. Lúcio diz ainda que encarnado não acho que ele está errado. Não, a gente não capta os recursos da visão e da audição plena. Olha que legal. O Lúcio cita uma questão que a gente às vezes também não leva em consideração, que é a nossa limitação física, né? A gente tem uma limitação material, que é essa visão. Embora nós tenhamos muitas informações que podem nos ajudar, né? E completa. Peraí, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Mas não pode dizer, não se pode, não é por isso, não é porque nós temos essa limitação material que... Será que eu mudei muito rápido, Cíntia, aqui? Não, aqui tem um pouquinho Não. antes da fala, aqui a questão do trabalho no Não, bem, mas né? aí tudo bem, vou deixar aí já só ir Isso, adiantando. beleza. Mas olha só, ele fala assim que não se pode dizer inconsciente do trabalho, mesmo tendo essa limitação, por quê? Nas obras da doutrina, todo evangelizador tem tudo que o evangelizador precisa conhecer. Descrevem a imensa bondade de Jesus no que se diz respeito ao auxílio de todos nós. E completa que encarnados ou desencarnados não podem afirmar que desconhecem a imensa significação da evangelização e a gravidade dos seus objetivos. Aí, agora entra o diálogo que eles têm. E a Aninha observa que é verdade, isso aqui é muito legal. Estamos à maneira do rico que pede a Abrão para que Lázaro vá avisar os seus parentes sobre a imortalidade da alma, quando a lei já trata do assunto. Então, o seu Lúcio responde, imagine, então, olha só, nós que estamos trabalhando na terceira revelação, quer dizer, os caras lá tinham Moisés e Só o Velho Jesus. Testamento, só o Velho Testamento. Não, aqui só no Abraão é só o Velho Testamento. Vamos lá. Aí, só na palavra também, né? Não tinha livrinho, porque não tinha gráfica naquela época, né? E era só na palavra, beleza. A gente aqui tem Moisés, os profetas, Jesus, Kardec, os bons espíritos e a internet. E o Google, faltou ele colocar isso daí, né? A gente tem tudo isso na mão. A gente ainda vai falar que não dá para fazer o que mais precisa, gente. Jesus pegar na nossa mão e fazer a evangelização para a gente? Eu não Mas sei, né? gostei dessa parte, é que eles têm senso de humor. Diz que espírito evolui tem senso de humor, né, gente? Porque isso é uma piada que ele está fazendo, né? Ele está falando. Lógico, isso é uma piada. É uma piada saudável, né? Porque está dizendo, cara, impossível, né? Com E ele tudo é isso na poeta. mão, e ele é E ele é poeta, ele faz poeta. isso E com uma ele fala assim, delicadeza, né? ó. Ele fala assim, ó, para eu passar a bola para a Cíntia. Ele fala assim, olha só, que a Cíntia falou que isso é uma piada, óbvio. Mas ele fala assim, sorrimos juntos da alusão. Isso daí é mais ainda, a forma poética dele lidar com a situação. Beleza? Pode passar para mim, tá, Herbert? Não vou mudar aqui, não, para continuar. Tá bom, sei que manda. E aí a gente adentra o capítulo 17, que é o último, né? E logo no início ele fala que o atendimento do marido da Camila, que estava sendo obsidiado, teve um efeito em rebote, né? Podemos dizer, porque ele foi vitimado por uma moléstia decorrente aos excessos de ingestão de álcool, né? A obsessão que ele ingeria muito álcool acabou prejudicando a saúde dele e trancou, né, de uma maneira, prendeu ele num leito de cama por algum tempo, tirando ele da convivência ali cotidiana, né, até facilitando a sua recuperação e a recuperação da Camila, enfim, provavelmente estava todo mundo se restabelecendo, né. E aí, o trabalho no plano espiritual acaba naquele momento, né,
e eles seguem, então, de volta para o semeador, né? Então, toda a providência do caso, né, é feita e acontece, como a gente viu anteriormente, não tem detalhes, e também marca nesse nesse capítulo o fim do estágio da Aninha. Então, todo esse processo do livro, ela está em período de estágio, né? Com tantos outros trabalhadores que também estavam trabalhando lá. Olha o tanto de gente que tem na plateia. A gente colocou isso aí, deve ser 1/10 no que tinha lá, deve ser né, um negócio gigantesco. E aí o Lúcio e a Ana voltam para o semeador, né, para uma série de palestras. Então, eles estão sempre em processo de estudo. E eles participam de um ciclo especial, dessa vez, que está relacionado ao convívios nas esferas, ao evangelho como terapia na cura integral do ser, com convidados de esferas mais superiores, ou seja, vem gente de todas as outras esferas mais evoluídas para ajudá-los nesse processo. E numa dessas palestras era o Dr. Bezerra, que é essa aí, o Evangelho como terapia da cura integral do ser, né? Então, ele faz essa palestra e logo depois da palestra, ele faz a prece final, que é a prece final que a gente acabou de ler, lá no começo da aula de hoje, né? Olha que interessante. E acho que o mais incrível, a hora que eu olhei, eu fiquei espantada. O Lúcio fala que ele não consegue anotar de forma integral as palavras do Bezerra. Ou seja, ele conseguiu fixar algumas coisas, né? Algumas ideias. Como eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, né? Deve ser um cara falando grego e ele tentando traduzir o grego ali sem ter especialização em tradução, né? Deve ser algo assim, porque eu não consigo nem imaginar a dificuldade, né, de assimilar o conhecimento do Dr. Bezerra. E a prece comove a todos, né? Depois do fim da palestra, eles seguem para fora do anfiteatro ali, né? Aí pode passar. E o importante agora, a gente viu o restabelecimento do moço que estava sendo obsidiado, a gente viu que o trabalho da Aninha e do Luz continuam, e aqui, gente, o capítulo começa com um resumão do livro. Então, nós vamos ver tudo que a gente viu até agora de uma forma condensada aí em algumas páginas, né? Então, é como a prece do Bezerra, talvez a gente não assimile tudo, tem que ler várias vezes para a gente conseguir absorver aí, né? Então, eles conversam, e a Aninha pergunta, sempre muito curiosa, das providências testemunhadas desses casos que eles acompanharam, se aplica a todos os envolvidos no trabalho, né, de evangelização. E o Lúcio confirma, sim, não poderia ser diferente, a gente já viu isso em outras partes do livro, e a Aninha continua perguntando se existe mesmo no plano espiritual trabalhadores suficientes para todos os casos. Aí que a coisa muda de figura em relação aqui na Terra, né? O Lúcio compreende esse questionamento porque tem a ver com a constante falta de trabalhadores que temos aqui no nosso plano, né? Eu acho que nós aqui, vocês aí, onde vocês estão, já passaram por situação dessa de faltar mesmo trabalhadores, né? Aqui na questão terrena. E aí ela fala assim, né? Ele fala assim, mas na verdade, ainda viciados em medir os recursos pela prática, das engrenagens humanas, medimos números, valores monetários, questões burocráticas, quando Jesus utiliza recursos muito mais eficientes. É aquela famosa que a gente não vê a luz do fim do túnel, que a gente não conhece as técnicas de Jesus, né? Por isso a fé, né? É uma fé raciocinada? Mas continua sendo fé, porque a gente não sabe como são os trâmites do caminho. A gente tem que confiar na espiritualidade. E a Aninha acompanhava aquilo com muita atenção, e o Lúcio confirma que nunca faltam recursos, né? Em nenhum plano da vida. Se os amigos encarnados tivessem, nós, né? Vou até trocar, nós tivermos a real noção disso, a gente se empenharia mais em promover uma capacitação dos companheiros da caminhada. Eu estava até conversando com o Herbert na hora que a gente estava estudando, que é isso, né? Olha o quanto a gente se arrastou para conseguir fazer isso que a gente está fazendo hoje, pela primeira vez, né, o estudo de um livro, se arrastar com medo, com insegurança, que não vai dar certo, que não vai ter ninguém para assistir, um monte de coisa, né? Depois, no final, eu quero saber quais são os outros pedras que tem no caminho aí. A falta de trabalhador, ele fala para não se preocupar, porque Jesus manda aos milhares, né?
Então, provavelmente agora tem muito mais do que já teve em toda a história do planeta, aqui tem trabalhador encarnado. E aí ele continua colocando no slide. Falta no plano físico aquilo que a gente já falou lá no início da primeira aula, preparação, esclarecimento, objetividade de busca e comprometimento de quem é chamado. E ele continua falando ainda que no nosso plano de ação, onde as ilusões da matéria não persistem por muito tempo, temos maiores facilidades de direcionamento. Isso faz a equipe parecer maior, quando na verdade é apenas organizada e eficiente, e eles não comem, não dormem e também não fazem higiene, né, gente? Vamos tirar... Ele não coloca aqui, mas eles são mais eficientes também, né? O tempo é melhor usado, vamos dizer assim, né? E aí eles continuam. A Aninha fica pensativa, né? E se recolheu, refletindo novamente sobre aquilo. E aí, nesse trabalho de observação que ela fez, que as tarefas que foram realizadas, vemos diversos evangelizadores encarnados. Então, ela está falando do processo que quando ela veio aqui na crosta, que ela viu o trabalho dos evangelizadores, que eram tomados por inquietações, né? E aí começa o resumão. Vamos para o resumão aí, que ele traz várias coisas. Que eram o quê? Dúvidas quanto ao próprio valor dentro do trabalho com Jesus, né? A gente se questiona toda hora se a gente tem competência para o trabalho. Os desânimos decorrentes da dificuldade de convivência de equipe, a insatisfação com o posicionamento das lideranças em geral, né? Quando a gente não gosta não sei de quem, não gosta de quem, eu não gosto de chefe, e aí vai, né? A falta de ânimo com as dificuldades naturais da tarefa, como horário, apareceu um trabalho, apareceu uma festa, condições materiais, não consigo chegar até o centro, né? Tantas outras, e desajustes de maneira geral, ele fala. E a Aninha fica apreensiva mesmo sobre aquilo, né? Porque é uma preocupação, bastante coisa que pode interferir no trabalho. E o Lúcio afirma que Jesus, quando quis alimentar a multidão, depois de 3 dias sem comer no deserto, lá, ele pede auxílio para os apóstolos. Quem lembra dessa passagem? E aí os apóstolos fazem o quê? Os apóstolos só ponderam que eles estão no deserto, que vai ser difícil mesmo, né? E aí ele diz que nós estamos condicionados a visualizar, não estamos condicionados a visualizar que do outro lado do deserto tem o mar, né? A se alcançar, que pode nos dar a comida e a necessidade necessária para fazer o trabalho. E ele fala que tudo isso tem a ver com o quê? Com a nossa inexperiência, né, gente? Como a gente comentou umas 3 aulas atrás, a gente está virando agora o bem, né? Nós estamos mais acostumados com o mal do que com o bem. Então, para a gente é muito mais fácil pensar no que vai dar de errado do que não vai dar certo. Então, é uma dificuldade que os espíritos que nos acompanham sabem disso e estão nos apoiando para que a gente supere essa imperfeição, né? Essa inexperiência do trabalho do bem. E toda a equipe está sujeita a aparecer dificuldades individuais que surgem, mas nada que a compreensão cristã não harmonize. Ou seja, gente, qualquer dúvida, a gente tem subsídio no Evangelho, a gente tem subsídio nas obras do Chico, a gente tem um amigo mais experiente que pode dar um esclarecimento. E aí ele dá mais um puxão de orelha aqui na gente sobre os amigos encarnados que somos nós, né? Pode colocar um slide, Herbert. Para a gente não ficar apontando o dedinho para o outro, né? Se dedicar assim, a assinalar menos, né? Os defeitos da convivência, em perdoar mais, em silenciar. Que não existem angústias tão grandes advindas das questões que são como coisinhas pequenas, né? A gente tem que superar essas coisinhas pequenas para um trabalho maior. E quanto às lideranças, né, que a gente está falando, os dirigentes do centro espírita, também tem a questão da caridade em relação a eles, né? Eles são espíritos imperfeitos como nós, né? E qualquer dúvida deve ser sanada com interesse no estudo. Então, se tem uma briga no centro espírita, eu vou aonde para resolver a briga? Vou conversar sobre o evangelho, e aí vai se esclarecer. Né? Não tem discussão, porque ali todo mundo concorda, né? A gente está falando do espiritismo. Se tem alguém lá que discorda do que está escrito, aí vai ficar difícil, né?
E o desânimo, né, gente? Porque o desânimo às vezes pega pela questão da confiança no amparo de Deus, que também a gente ainda está gatinhando nesse processo. E ele termina dizendo que o remédio pode ser encontrado em pensar nas palavras de Jesus. Pensando nas palavras de Jesus, não tem como errar, gente. E, na verdade, são simples providências, né, que exigiriam da gente, essa é a parte mais legal, algum esforço no campo da humildade. E humildade, difícil para nós aqui, né? E aos poucos vamos nos fortalecendo, renovando, para estarmos mais seguros do desempenho de nossas funções. Então, a humildade que a gente sabe pouco, é um caminho, né? E o Lúcio continua no próximo slide, que toda busca pelo ideal do bem exige uma luta íntima no esforço, na autossuperação, como diz o nosso amigo Herbert, na RI, famosa RI aí, que se a gente não fizer, fica difícil, né? A reforma íntima tem que estar todo dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai lá para o plano espiritual trabalhar com eles. Cabe a nós uma atitude firme perante aos obstáculos naturais. Sempre vai ter, gente, não vai ter trabalho sem obstáculo, até porque a gente não aprende, né? Podemos encarar situações com ânimo, coragem, ou gastar tempo com inseguranças ou dúvidas ou reclamações, né? Você vê que o livro, ele dá um resumão aqui do que a gente viu até agora, muito legal. E o trabalhador de Jesus, principalmente os que estão engajados na terceira revelação, jamais vai poder alegar que não possui ferramenta necessária para o sucesso do trabalho, do nosso trabalho que a gente está fazendo aqui, né? E aí pode trocar que a Aninha vem com uma falinha bonitinha aí. Ela fala, o senhor tem razão. Vendo desse lado, tudo me parece mais claro. Na verdade, a maioria das complicações que dificultam o trabalho é posta por nós mesmos. Um pouco mais calma, né? Um pouco mais de calma e paciência de nossa parte, tudo se torna mais simples, né? É fácil resolver, desde que a gente tenha calma e paciência para o que está acontecendo. E eles dão risada ali daquela situação, né? Rindo, né? De felicidade, de tanto o ensinamento que eles tiveram naquele momento. E aí eles continuam a conversação. Com o finalzinho aí do livro, que a Aninha recebe uma insígnia, que eu imaginei o filminho Soul, não sei se assistiram o filme Soul, que tem aquelas medalhinhas que coloca nos espíritos, para dizer no que eles estão habilitados, deve ser uma coisa assim que gruda no perispírito, né? Fiquei imaginando uma luzinha assim. E agora ela faz parte da equipe do Lúcio, né? Ela vai ser trabalhadora com as crianças e eles se abraçam ali, né? E ele dá boas-vindas a ela e ela fica bem emocionada e diz assim para ele, com muita satisfação ela fica emocionada, que tá, quanta alegria, o senhor Lúcio, estarei em condições. Olha, gente, ela está desencarnada, ela já passou por tudo isso, ela já viu tudo e ela tem dúvida se ela ainda está. Imagine nós aqui, né? E ele responde assim: minha filha, creia no governo atento de Jesus nos trabalhos. O mestre não erra. Se ele prove chamá-la, a você cabe humildemente de aceitar, pois o trabalho só busca o trabalhador quando este está apto a exercê-lo. E o livro termina assim com uma poesia de Lúcio, né? O poeta que trabalhou com a gente nesse livro, cai a noite, e ele termina com essa bela frase aí para a gente refletir. No céu estrelado, a configuração do Cruzeiro do Sul parecia abençoar as intenções de permanecermos trabalhando, né? Para que o labor com Jesus nos faculte a honra de caminharmos cada vez mais seguros em direção a Ele. E aí termina nosso livrinho. Muito bonito. E olha, hoje foi grande, né? São 2 capítulos, mas muito intensos. Perguntas, questionamentos, reflexões, está aberto, gente. Cri, ninguém? Você quer que eu fale? Eu falo. Pode falar. Deixa eu ver a carinha das pessoas, Herbert. Eu vou tirar aqui a apresentação, peraí. Para nós ver a carinha do povo. A Kátia, tá vendo?
Tava Ó, a esperando a Maria Kátia, eu não Helena, tava vendo você, Kátia, por isso a Kátia a quer falar. Débora. Isso aí. O pessoal foi chegando quietinho, né? Muito bom. É, E, a gente, Débora tá ó, aí? quero fazer a observação, reforçar aquele lance do sem pormenores desnecessários aos nossos objetivos, a confidencialidade, mais uma vez, da espiritualidade. Então, fiquemos tranquilos, né? Cada um tem aí as suas mazelas e vai ficar com você e com quem tem que resolver. É isso que é legal, é isso que ele deixa claro pra gente. Por quê? Porque a gente lida com famílias, né? A gente tem a nossa família, nós temos as famílias que nós vamos receber no centro. E o evangelizador, ele não tem que ter confidencialidade sobre o que ele ouve na sala de evangelização? Sim ou não? Né? Às vezes a gente ouve coisas lá que a gente não queria ouvir. E a gente vai fazer o que com essa informação? Chamar o colega e falar assim, tá vendo? Olha lá como é aquele pai, aquela mãe. Tá vendo? Olha só. Não, a gente não vai julgar. A gente vai tratar com carinho, a gente vai acolher, a gente vai fazer o que eles estão orientando aqui. E principalmente manter a confidencialidade. Eu achei muito importante porque eu peguei pontos aqui que eles retomaram várias vezes, né? Tem um outro que eu anotei aqui, a gente já falou agora no finalzinho, tanta coisa grifada no livro que a gente até se perde, né? Aqui, quanto às lideranças. Ela falou aí desse finalzinho, né? Quanto às lideranças, também é uma questão de caridade nas relações, né? Nas relações, de um lado e do outro. Precisa ter, né? É uma via de Uma duas mãos. troca, é. É. As dúvidas são sanadas, eu achei importante isso, ó. A Cíntia também comentou. As dúvidas são sanadas com interesse pelo estudo. Então, temos um conflito lá na evangelização, aonde está a resposta? Está na minha emoção? Está na emoção do meu companheiro? Tá no meu Está espírito que naquilo que eu... viveu Tá anos, tá né? naquilo que eu sinto, tá na emoção do meu obsessor que tá É, torcendo doidinho. para eu poder entrar naquela vibração, tá na emoção da criança que está sendo obsidiada lá, a família que está sofrendo obsessão para me atrapalhar na minha aula, não pode. Ela tem que estar no Evangelho de Cristo. Continuando, o desânimo é vencido pela fé raciocinada. Quem já deu aula de fé aqui? Levanta a mão aí para mim. A Vera, Maria Helena, A já, Kátia deve ter Isildinha, dado, ó. Kátia e Isildinha, vocês nunca deram aula sobre fé? Já, né? Já? Já, né? Ah, Mas o bom. dia que ia falar. Ela até levantou a mão. Abre aí, não? Ó, Vai lá, fé, menina. fé raciocinada. Como que é fé raciocinada? É x ao quadrado vezes É, 2 delta ABC é é assim? F Não. igual. É fx igual a FO? Não. Sorvete, quem lembra da fórmula da velocidade, né? É espaço igual a velocidade Nossa, sobre o realmente, tempo. faz muito tempo isso. Não? Vocês não Força sabem barra. essas coisas. Imagina, olha só, é isso que é fé raciocinada? Então aí a gente tem que procurar lá no Evangelho a resposta e entender isso daí. Por quê? Porque eu vou levantar de manhã e tá frio aqui em São Paulo. Para quem não é de São Paulo, Olha, tô tá um toda friozinho agasalhada aqui. gostoso aqui de manhã, a cama parece que fica mais melhor do que boa de manhã. Ah, não é, Silvia? Olha, aquele cobertorzinho lá, né? Que a gente coloca um dentro do outro. Isso, toquinha. A gente vai raciocinar e vai pensar assim: poxa vida, aquele meu evangelizando X lá, ele viajou 3 quilômetros a pé no frio, na chuva, na lama, porque a rua do bairro dele não tem asfalto, pegou ônibus e foi para evangelização. Eu, às vezes, de carro, não vou, com chuveiro quente, roupa passada limpa. Vamos raciocinar aí essa fé, né? Quais são os meus recursos
que estão impedindo a minha fé de ser praticada. Eu sou evangelizador, eu tenho que dar o primeiro exemplo, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar descansado, eu tenho que ser o cara. Vocês têm que ser as minas. Vocês têm que ser as minas da do centro. Porque, acho que a Cíntia também falou, a criança vai seguir o exemplo. É só o exemplo, né, que Só o arrasta. exemplo. Albert Schweitzer, médico alemão, que foi como é que samaritano, não, missionário na África, abriu mão de tudo. Ele falou que o exemplo talvez não seja a melhor forma de educar, mas seja a única forma de educar. E Jesus, ele não veio com fórmula de Bhaskara, ele veio com o exemplo, ele deu a cara a tapa, ele deu o corpo para sacrifício, ela foi crucificado, ele mostrou pra gente, ele foi na rua, ele ficou com o povo, ele curou o leproso. Ai, gente, você precisa ficar repetindo? Não, é só a gente pegar. Qual que é a minha dúvida? Peraí, o que Jesus fez? Eu não preciso saber a resposta, mas de todos os exemplos que ele deu, eu consegui pelo menos 50% eu consegui usar. Os postulados doutrinários, a gente tem que buscar vencer o desânimo, que é isso que a gente está falando. E pela confiança no amparo de Deus. Ele termina assim, ele termina essa partezinha aqui. Seja qual for o problema, o remédio pode ser encontrado quando nos dispomos a pensar nas palavras de Jesus. É isso que eu estou falando para vocês. Acabou a aula, tchau. Bom, deixa as meninas falar, porque elas estão ansiosas. Que bom, eu espero ter animado vocês aí a falar. Vai lá. Vai lá, Zidinha. Acho que a Kátia estava na frente. Vai, Kátia. Kátia levantou primeiro a mão. Vamos ver se o áudio está bom, hein, Kátia? Adoro ouvir seu sotaque aqui no meu ouvido e tá ruim. Tô ouvindo nada, Kátia. Tá mudo. Tá mudo, tá mudo. Vai acertando o áudio aí, a Isildinha quer falar, pode abrir o áudio aí. Não? Tá tudo bem? Ué? Você levantou a mão, Isildinha? Tá fechado o áudio, Isildinha, não tá ouvindo nada. Eu duvido que você não achou nada. Eu levantei a mão para falar que eu já tinha falado sobre fé. Que tipo de fé você falou lá? Eu falei com a minha turminha dos jovens que ficava comigo no sábado, né? E quando a gente falava da parte espírita, né? Então, lá o trabalho tem que ser bem devagar, entendeu? Sim. E eu estou adorando esse livro por conta disso, entendeu? Tudo que você falou, a gente chega lá, as crianças chegam molhadas, anda vários quilômetros para chegar, e às vezes você está com 100 crianças lá, você às vezes está sozinha com mais uma evangelizadora, né? E, então, esse livro veio mostrar que eu estou no caminho certo, entendeu? E como eu te falei, lá é no domingo de manhã, as pessoas têm família, a gente não pode criticar, né? Porque às vezes a família não entende, todo domingo, aquele mesmo horário, né? Você chega em casa já às 2 horas da tarde, se você vai no almoço familiar, você já tem que avisar que você vai chegar mais tarde, entendeu? Então, é isso. Mas a gente não pode nunca perder nossa esperança, e sempre pensar em Jesus mesmo. Qualquer atitude que você vai tomar com uma criança, somente aquelas crianças mais danadinhas que nós sabemos, como que Jesus ia se comportar naquele momento, né? Então é isso. Bem, entendeu? Eu acho que ninguém passa por isso aqui, né, Kátia? Você vai ligar esse microfone? Carla, não é assim aí não, na Praia Grande? Carla tá conosco, Carla? A Carla tá só em espírito, ó. Não, vai abrir o microfone, Carla. Carla? Vai, Kátia, tenta, vê se volta. Kátia, vai. Fala agora, Kátia. Não. Não. Poxa. Entra no celular, Kátia.
Vera, fale, Vera. Não, pode ser quando ela entrou, ela não colocou o som, né? Sabe Eu que ela não também colocou acho. o áudio? Tem que ativar. Você tem que Ela não ativar o som. ativou. Você está pelo Eu acho que- celular, Kátia? Ela ativou, porque eu consigo ver o microfoninho. Se ela não ativou, não aparece microfoninho aqui para mim. Ah, tá. Uma coisa do computador dela mesmo. Que deve estar com algum defeito. Agora eu tô ouvindo, Kátia. Apareceu aí. Tá ouvindo? Agora vai. Ah, Isso! sim! Não, mas eu falo alto. Se eu falar mais alto, meu esposo fala alto. Terra para Kátia. Sim, aí, Terra chegou. para Kátia. Direto do Pará. Porque se aí esse computador tem problema. Ele tem problemas emocionais, esse computador. Todo mundo tem, até o computador. São as dificuldades. Tá aí, é uma dificuldade que ocorre, mas que a gente não pode se deter. Nós temos que buscar alternativas. Orar, rezar, pedir ajuda, como é que eu faço isso? Sim, e todo tempo o livro nos mostra a necessidade do estudo. O tempo todo eles estão em palestra, eles estão em conferência, vem gente espírito de tudo quanto é lugar. Gente, é uma coisa assim que me chamou muita atenção. Eu fiquei cansada. Eu imaginei. Eu disse, nós participamos de eventos, né? Por exemplo, houve um agora que foi sexta, sábado e domingo, e aí evangelização no vento e várias coisas. Meu esposo disse, meu Deus do céu, Cátia, não sobrou tempo. Não, agora esse final de semana não sobra, não. Aí eu digo assim, e a gente acha que é muito, mas quando a gente vê o livro, que nada, gente, é muita coisa, é a necessidade mesmo do estudo constante, permanente, porque cada hora a gente vai sabendo que não sabe mesmo e vai aprendendo e se fortalecendo e conhecendo, né? E se renovando para que a gente possa realmente tá bem, tá em condições, se sentir seguro mesmo, saber se apropriar desse conhecimento para nos servir de alicerce para a nossa caminhada. Porque as dificuldades, né, como nós sabemos, como sempre é nos mostrado, elas vão existir, mas através do estudo mesmo, né, dessa busca pelo esse conhecimento doutrinário, né, é o que vai nos dar esse suporte, né, como a Isilda bem colocou, para que a gente tenha um olhar, né, tenha essa fé raciocinada e possa servir melhor, né, a necessidade do estudo constante, permanente. Que às vezes a gente diz, não, eu já vi isso, mas nós sabemos que nós estamos também em processo evolutivo. Então, de repente, eu vejo uma coisa, eu tenho um entendimento. Mas daqui a algum tempo, olha, eu li esse livro em 2019, mas e agora eu fui relendo, estudando, fazendo fichamento, e a gente aqui refletindo junto. Aí já fui tendo mais olhares que eu não tinha, sabe? Mais coisas me chamaram a atenção nas entrelinhas, da essência dessa obra, desse trabalho, realmente. Era isso que eu queria registrar aí para vocês. Show de bola. A gente sempre conta com o registro de todas vocês aí. E o que você falou aí, junto com a Isildinha, que vocês concordaram, está na fala do seu Lúcio, que ele fala assim, toda busca pelo ideal no bem exige luta íntima e esforço de autossuperação. Agora, gente, quantas vezes a gente vai precisar ouvir isso da espiritualidade? É isso que, às vezes, né? Cada um tem a sua a sua âncorazinha ali que te trava por algum motivo ou que te leva para frente, né? Aquela que a gente chama nessas técnicas de mentalização, né? E aí, o que é minha crença limitante que me faz não ir para frente e não lutar contra o que está me barrando? O que me faz isso? Então, vamos procurar parar e observar. Gente, não precisa meditar, tá? Vocês estão falando com alguém que medita 2, 3 vezes por dia, mas não precisa. Eu vou falar para vocês que não precisa. Eu faço talvez porque eu precise disso. Tem gente que já tem essa capacidade de organizar e enxergar o que está acontecendo. Porque eu faço isso para poder enxergar, para sair da loucura. Aí a gente tem que olhar para o nosso presente
e estar ali, né? Uma coisa que eu tenho me cobrado muito quando eu estou conversando com as pessoas pessoalmente eu tenho me policiado para dar atenção, máxima atenção possível, olhar no olho da pessoa, pode ser quem for, pode ser um estranho, uma pessoa que eu acabei de conhecer, pode ser a minha namorada, a minha família, o meu filho, não interessa. Mas eu quero estar presente naquela pessoa, porque eu aprendi isso há muito tempo atrás, mas eu dei valor agora. Eu percebi isso agora. Seu Lúcio tem a ver com isso. Eu estou com a Cíntia, eu tenho que estar com ela, não tenho que estar com o bendito celular olhando mensagem que está entrando lá. E isso agora me incomoda. Eu vejo a pessoa conversar comigo e tá procurando lá uma mensagem, alguma coisa. Tem coisas que a gente releva e tem outras que não dá. Imagina eu e a Cíntia preparar isso para vocês, cada um olhando para o vento. Ah, Cíntia, hoje eu fiz a apresentação. Ela, tá bom. A gente está ali, eu estou mostrando, ou vice-versa. E eu fazendo. Não vai ser uma coisa legal, não vai ser uma entrega boa para vocês. Não vai ser uma entrega minha para ela, nem dela para mim. A gente é uma equipe. É uma equipe de 2 pessoas. A gente está contando com a espiritualidade para nos ajudar a recrutar o resto. Mas a gente até conversou sobre isso. Mas se for o caso do ano que vem, quando for presencial nós dois, aí tem a Isildinha agora, que a Isildinha é assim, a gente tem mais vontade de trabalhar com ela do que ela tem tanto trabalho lá, né, Cidinha? Do que acho que ela Ela vir para foge de ficar com a nós, né? Que a gente. gente vai ficar assistente dela. Ela não quer ninguém perto. Assim, o caso do trabalho que a gente está tentando desenvolver na nossa casa, na UEFA, é um caso de oportunidade. A gente quer trazer mais crianças, a gente quer fazer com que a evangelização... Desde há 5 anos atrás, quando eu entrei, eu já estava querendo fazer isso. Né? Então, olha como a gente demora. É como eles são pacientes com a gente. Né? Por que eu não já levantei a mão lá, não já briguei lá atrás e falei, não, vamos mudar isso aqui enquanto tinha gente lá. Por quê? Porque eu ia espantar as pessoas de lá. Eu A tentei hora que eu gravar a fizesse palestra isso, para pôr eu online. ia, Aí eu ia aconteceu a espantar. pandemia. Eu ia espantar as pessoas de lá. Né? O que aconteceu com a pandemia? Eu espantei as pessoas de lá. Eu cheguei e falei, não, nós vamos continuar. Hoje eu estou num grupo de reiki, eu comecei ontem, mó legal, galera, se vocês puderem. Aí uma moça, a gente recebeu lá os 5 princípios do reiki. Aí eu fiz um folderzinho e postei no grupo. Aí a moça, e os 5 princípios do reiki começa assim, ó, só por hoje. Não tenha raiva, né? Não tenha raiva, honre o seu trabalho, seja paciente, seja gentil, não sei o quê. Só por hoje, faça isso, né? Aí a moça pegou e postou assim, nossa, é muito difícil, né? Aí eu peguei o post dela e coloquei assim lá no WhatsApp, continue a nadar, continue a nadar. Quem que canta isso? Continue a nadar. Quem que canta isso, gente? Vocês que são evangelizadoras. Fala, Maria Helena. Adora. Isso, eu li os lábios da Maria Helena. Adore. Continue a nadar. E ela entra naquela escuridão. E o Merlin fica lá assim. Ela volta, pega ele. Vamos. Continue a nadar. Continue. Então, o que acontece? Se a gente não fizer isso, se a gente não continuar a nadar, eu falei, vamos continuar a nadar. E aqui estamos com a evangelização online, com as crianças felizes da vida. Né? Então, não é, Isildia, a gente não quer, a gente é inquieto, né? Tem um negócio chamado DISC. Não sei se você já estudou isso, Cindy. Dominância, influência, conformidade e estabilidade. Né? A gente, pode ser que a gente não tenha a dominância aqui, não vamos discutir dominância e influência, mas a conformidade de um evangelizador, como vocês que estão aqui, não é uma conformidade alta, é baixa, vocês se conformam muito pouco com as coisas. Vocês estão aqui para poder melhorar. E a estabilidade nossa, ela está ligada a essa vontade voraz de ir atrás e de pegar as crianças e botar. Hoje, assim, é tão legal a gente se cobrar, que eu fui à feira, eu passei na feira, eu fui no Swift comprar um negócio, passei na feira, eu mudei tudo o almoço, comprar uma sacola de pastel.
Aí, tô lá na feira, um monte de criancinha, velho. Tio, tem como ajudar? Eu tô numa situação tão precária. Eu falei assim, meu, não sei, deixa eu ver. Quantos pastéis deu aí? Ah, deu tanto. Eu tenho brinde? Tem. Então eu vou dar o brinde para eles. Aí ganhei 2 pastéis e uma coxinha. Eu peguei a coxinha para mim, gente. Comi agora há pouco. Mas os pastéis eu dei porque eles já tinham ganho. Aí um menino que já tinha, acho que uns 2 pastéis, veio falar para mim, tio, você me paga um pastel? Eu falei, mas esses 2 aí, de quem que é? Aí ele falou assim, é meu. Eu falei, então vem cá. Aí tinha uma pequenininha lá, eu dei um pastel para ela e um outro maiorzinho. Juntei eles e eu falei assim, cara, olha que oportunidade eu tenho. Eram 2 meninos, era 2 meninos e 2 meninas, a pequenininha. Eu sei por quê, as meninas estavam com a máscara, eles tinham acabado de ganhar a máscara da Ladybug, e os meninos estavam com a máscara, uma que já dava para ver quem que era, e a outra ele achou que eu não sabia. Daí ele chegou, ele falou, eu falei, essa máscara é da Ladybug, essa é de tal, e essa aqui eu sei qual que é. Ele falou, essa aqui você não sabe, tio. Eu falei, não, essa daí eu sei quem que é, essa é do Sal, lá do Naruto. Aí ele disse, tio, você conhece o Naruto? Eu falei, conheço o Naruto. Mas vamos falar de gratidão? E em menos de 1 minuto, eu cheguei para eles e falei assim, o que que a gente tem que fazer quando a gente ganha alguma coisa? A gente agradece. Ah, legal. Como que a gente agradece? A gente fala o Deus te abençoe, né, tio? Eu falei, você fala o Deus te abençoe. A gente fala, oh, Deus lhe pague. É isso, Deus lhe pague. Né? A gente fala, obrigado, Deus, não fala? É. Então, a gente não conseguiu, nós aqui, não conseguimos evangelizar naqueles 30 segundos ali para aquelas crianças. E ele não ganhou, o menino lá, zoiudo, não ganhou o pastel dele, não. E ainda se bobear, ele até dividiu o outro dele com mais alguém. Então a gente tem são oportunidades, né, Kátia? São oportunidades. A gente está em busca pelo ideal no bem. E como é que eu vou buscar o ideal no bem? Como o seu Lúcio fala, se eu chego na feira e falo para o menino, sai daqui, menino, não tem dinheiro para você não. Eu sou evangelizador, eu não poderia, eu tinha que tirar, se eu tivesse que dar coxinha, que não precisava mesmo, né? Inclusive aquelas crianças ali, eu sei até de onde elas vêm, mas a gente tinha que tirar. Eu acabei de comprar isso aqui, vou comer. Tó. Não precisa. Esse é o nosso papel, entendeu? Não sei se eu estou estendendo muito, como é que está o ânimo de vocês, é que como é o fim do livro, né, a gente não quer deixar passar nada. Vocês querem falar alguma coisa? A Carla vai se pronunciar agora? Carla, você está me ouvindo? Só um minutinho, uma coisa. Fale. O que vi nesses capítulos, eu não estou aqui desde o início, mas nos capítulos que eu vi, a sintonia que a gente tem que ter com a espiritualidade 24 horas no dia, né? Nós somos médiuns 24 horas no dia. Então, a gente trabalha, a gente evangeliza, a gente 24 horas no dia, não pode perder uma oportunidade. Tem que estar com a anteninha ligada, seja na feira, seja no domingo, na hora da evangelização, seja no sábado, na hora da evangelização, seja dentro de casa, na mesa, sentado à mesa com a família, não importa o lugar. Nós somos tarefeiros de Jesus, a gente tem que aproveitar a oportunidade para passar aquilo que lemos hoje ali, né? Que a gente não precisa ter a prova aqui num curso, a gente já aprendeu isso na doutrina. A codificação está nos ensinando ali, a gente lê, relê os livros, né? Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, leia de novo o Deixai vir a mim os pequeninos. Eu já li 300.000 vezes esse Deixai vir a mim os pequeninos. Aí eu falei, mas por que será que ela quer que eu leia? E eu fui ler bem devagarzinho. E ela veio me dizer assim, lembra que quem foi João Evangelista, né? E olha o que ele fala nessa mensagem. Leia diferente, não com aqueles olhos que a gente sempre lê falando assim, olha, ele está falando isso para nós, porque nós somos crianças, né, espirituais. Leia com outros olhos, veja o que ele está falando. E aí eu faço convite a vocês, leiam de novo e leiam o último parágrafo dessa mensagem. Cada vez que a gente lê, a gente capta uma coisa tão diferente. Eu acho que para esse momento, esse mundo de regeneração aí, se a gente
abrir mais nossas antenas, a gente vai conseguir captar essas mensagens muito mais, é que tem coisa muito maior escrita em cada frasezinha dessa que a gente lê. Eu estava acompanhando aqui hoje a leitura e ficava vendo a quantidade de coisas que vocês falavam de cada parágrafo, né? Um parágrafo desse tem uma história dentro deles, né? Daria fazer 1 hora só do parágrafo, que nem o miudinho que eu falei lá, ele pega uma palavra e fala 1 hora sobre a palavra. Né? A doutrina é maravilhosa, é riquíssima. E a gente tem que aproveitar muito isso e guardando essa bagagem aí e não perder a oportunidade. Né? A hora que tinha oportunidade, com muito jeitinho, né? Do jeito ali, quem sabe um dia a gente seja um Bezerra, com toda aquela lábia ali, chegar e falar com aquele jeitinho todo ali, né? Aquele jogo de cintura. É jogo de cintura mesmo. Né? Você sabe que você falou agora, eu estava estudando o miudinho essa semana, e ele fala assim, o que Jesus falou é atemporal. A Bíblia, a codificação, ela é atemporal. Não é para ler a passagem da mulher apedrejada naquele tempo. Porque aquele tempo já passou, já acabou, já virou tudo pedra, é pó, não tem mais nada lá, gente. A mensagem não é temporal, é atemporal. Então, prestem atenção. Né? Se você ficar pensando em Moisés, entendeu? Ficar pensando em Jesus lá no Cafarnaúma, sei lá o quê, cara, já era, não existe mais. São atualíssimas. É atemporal, na verdade, ele está falando o quê? Ele está falando sobre as leis do universo. Não quer dizer, quando a gente não perdoa, eu estou indo contra a lei do universo. Quando eu apedrejo alguém, hoje o canal de apedrejamento é a internet, que a gente vê de monte, é o quê? É apedrejamento da mulher, entendeu? É a mesma coisa. Só que se você apedrejamento hoje é o cancelamento, né? E olha, me dói, viu? Me dói, porque assim, é uma loucura, é você tirar a possibilidade do erro do outro. Hoje não pode errar mais. Se você erra, já era. Né? Mudou alguma coisa? Nada. Né? É que antes se morria de verdade, agora se morre no que a gente tem de mais valioso, que E agora faz-se escondido atrás de uma tela, né? O que é pior ainda. Sim, mas antes se fazia atrás dos fariseus, atrás de um título. Hoje se faz atrás de uma tela, mas continua atrás, né? Continua atrás. É muito forte, eu acho que é isso que a gente tem que... o que ele está dizendo é, vamos ter mais piedade das pessoas, mesmo aquelas que a gente odeia. Né? A gente odeia porque, né? Porque eu acho que, né? Não odiar já é o começo, não precisa amar. Não odeie, né? A empatia, a misericórdia. Maria Helena, eu estava tentando achar aqui, na Bíblia Online, o que você falou para a gente ler aqui rapidinho. Eu estou com ele aberto aqui. Você está no Evangelho? Eu estava com o Evangelho aqui, que eu li agora tarde. Eu tenho online também. É no Evangelho ou no Livro dos Espíritos? Lê para nós. Sim, posso ler. Eu leio. É o trecho da Bíblia, só que está no Evangelho, né? É tão pequenininho. Não, na verdade, é a mensagem do evangelista, né, João? O evangelista, deixar vir a mim os pequeninos. É essa mensagem que eu estava... Capítulo o que é? É o capítulo 8, item 18. Vou pegar aqui. É nesse aqui. Tem um tempinho? Acho que em 5 minutinhos a gente lê, né? Eu vou ler, então. Tá. Vai lá. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria
sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte. E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. E a gente, conversando com essa pessoa que me pediu para ler, ela estava dizendo, né, que a gente já leu em tantos lugares que João Evangelista é um dos que vai reencarnar no planeta Terra. E aí, aqui, eu nunca tinha lido aqui esse finalzinho, como ele passou essa mensagem, e ele dizendo aqui no fim, e eis aqui o seu enviado. E eu, quando eu li essa frase, eu lia como o texto, o Espiritismo nos trazendo a mensagem. Eu nunca tinha entendido como ele, nunca tinha olhado como ele. Você não deu como particular, como é que é? Você não deu crédito para ele, não é isso? Ele, é. E aí hoje eu terminei de ler esse livro aqui. Vocês conhecem esse livro? Não. Não. Comunidade Educacional das Trevas. Ele fala sobre a escola, as escolas e sobre os espíritos, esses espíritos inferiores que usam, né, as crianças para poder não deixar com que o mundo evolua, né? E aí eles têm uma parte do livro que fala como eles cuidam do planeta naqueles momentos onde precisam que os bons espíritos reencarnem. E mostra o que precisa ser feito, a energia mudada no planeta para quando chega. Eu falei, então, todos esses bons espíritos chegando nesse momento de transição, quantos estão chegando aqui, né? Quem vão reencarnar para esse momento, para essa nova Terra, para esse novo planeta? E aí ela me trouxe esse texto aqui para ler novamente. Aí minha cabecinha fica assim, ó, parafusando um monte de coisa, fica emendando esse monte fica imaginando aí quantas crianças precisando, né, de ajuda, e quantos também precisando de ajuda para poder ser esses que vão precisar desse apoio espiritual mesmo, né, dessa base doutrinária para serem esses transformadores que o planeta precisa. Tem esses que estão sendo, né, precisando desse amparo para não sucumbir, né, como esse do livro que a gente leu, mas esses também que a gente precisa cuidar como aquele que está vindo, né, com uma missão e precisa ser protegido para a sua missão. Né? Acho que já faz até o gancho para o próximo estudo, né, Cíntia? Sim. Perfeito. Porque eu já fico triturando lá os fascículos
E justamente fala, Maria Helena, desse povo que está voltando. E que eles já trazem a bagagem. E que nós que aqui estamos, e eu já me questionava isso há algum tempo, dizia, meu Deus, mas essas crianças sabem tanta coisa, será que eu tenho condições? Eu digo, não, mas se eu não sabia definir que eu tinha condições. Eu dizia, mas se eu estou nessa função é porque eu tenho condição. Mas com o estudo, com esse conhecimento, e já adentrando lá os fascículos, aí mostra, não, que eles vêm com a bagagem, sim, que eles já trazem, mas que mesmo nós, que aparentemente estamos atrás deles, digamos assim, nós temos a nossa contribuição a dar aí nesse porvir, desse florir, né? E aí, sem querer terminar, mas preocupado com o tempo, né? Quando eu terminei de ler o livro, gente, eu estava assim, eu fiquei muito emotiva, sensibilizada, eu não sei como dizer. Porque, como eu já disse a vocês, eu li em 2019, digo, gente, esse livro precisa chegar em todos os cantos. E aí eu disse, bem, eu tenho que levar para a nossa equipe. Mas eu queria preparar um momento melhor, não fosse qualquer coisa de qualquer jeito. Então fiz uma projeção superficial para fazer 2020, alguma coisa. Com a pandemia tudo parou. E aí, quando eu me deparei, eu estava aqui no estudo e relendo, estudando o livro, e aquilo ficou. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí teve uma que estava malzona de Covid, quase vai embora, o esposo desencarnou, ela ficou. Aí depois eu disse, não, vamos fazer agora. Aí pá, foi a outra, eu querendo organizar mentalmente as coisas. E agora tem uma outra que está entubada. Eu digo, Senhor, a gente precisa da equipe toda. Então, é assim, até porque a equipe fica fragilizada, mesmo sendo da doutrina, mas fragiliza, né? Eu digo, bem, a gente vai ter que fazer de alguma forma. E aí, quando eu terminei de reler, eu disse, meu Jesus, me ajuda, porque e tipo assim, aquele puxão de orelha, você já sabe o que tem que fazer e você precisa fazer. Aí eu escrevi isso aqui, que eu quero ler para vocês. E vocês ainda tem esse tempo? Porque o nosso tempo já estourou. Fica à vontade, mas cara. não tem problema, ótimo dia. Obrigada. Eu coloquei a princípio no singular, mas agora eu vou colocar para todos nós. Meu Deus, muito obrigada por nos mostrar o que tenho que fazer, pois é a oportunidade de bendita redenção de nosso espírito. Jesus, só temos a lhe agradecer o amparo e proteção que o Pai nos concede de estar convosco na sua sublime seara. Que não percamos mais tempo diante da hora que se faz presente e necessária de um maior empenho e dedicação na grande obra da regeneração. Aí, agora vocês comentando, eu estava relendo isso aqui. Nossa prece final. Deixar esse registro aí desse momento assim muito de chamada. Bem, olha que legal como as coisas se encaixam, né? A Marilena estava falando, quando ela falou deixar vir minhas criancinhas, eu logo pensei já no futuro nosso próximo, e o que você falou, Kátia, você entendeu, né, o que ela quis dizer com relação ao João Evangelista. Eu estou chocado ainda, estou de frente aqui, a Marilena, eu tenho o digital, né? Tá aqui, ó, aqui está o seu enviado. Eu estou chocado ainda, quer dizer, sabe aquelas coisas daqueles livros lá, que nem teve aquele filme lá que o Tom Hanks fez lá, né? Como é que era aquele aquele tinha a mensagem lá secreta lá, não era o segredo, é o outro lá. Esqueci o nome agora. Então, assim. Código da Vinci, foi com. Isso, obrigado, Silvia. O Código da Vinci. Parece Código da Vinci, tá? Tava aqui o tempo todo, ninguém viu presta isso. atenção, né? E a Kátia percebeu aí na sua fala. E a Maria Helena, quando nos mostrou, olha só. O que a gente vai fazer realmente lá já foi praticamente um spoiler. Quer dizer, aquelas dúvidas que você tem, Maria, que você está aí se remoendo, ou aquela inquietude, né, que você tem,
foi essa a sensação de preenchimento que eu tive quando eu li o Evangelização na Regeneração. Isso daí parece que inflamou a vontade de fazer mais de uma forma muito intensa. E agora que a gente tem essa ferramenta, então nós aprendemos aqui, parece que a gente teve a conduta moral do evangelizador aqui, o trabalho na sua parte moral, e agora a gente vai para a parte técnica. Como que eu recebo um João Evangelista? Como eu vou evangelizar alguém que já vem com uma bagagem? Cara, né? Não, vai ficar para a Cíntia, porque a Cíntia eu acho que são mais. Duas coisas que, como a gente evangeliza o João Evangelista, que estão nesse livro, A Evangelização na Regeneração, se eu não me engano, porque eu li, né? Já li o livro. Tem duas coisas que ele fala, se eu não me engano, me ajuda, Cátia, você que leu há pouco tempo. Exemplo, nenhuma criança vai ser evangelizada por espíritos que não dão exemplo. Eles vão olhar para sua cara e vão falar, tio, você está mentindo. Tia, você está mentindo, isso não é verdade. Eles vão olhar para sua cara e falar isso. Então, se preparem. Né? E tem outra coisa. A criança vem preparada. Só que como uma argila preparada para fazer o molde, ela já reencarnou, ela não reencarnou em 2021. No século 21. Quem sabe quem é viver no século 21 é você. Nós. Você. Então, a nossa missão são essas duas. Dar exemplo e mostrar para ele como vive no século 21. O que é que ele tem para usar de ferramenta para mudar isso? É isso, basicamente. A gente não vai errar se a gente fizer essas duas coisas. Porque ele foi pedreiro, ele foi marceneiro, ele foi qualquer, mas ele não foi técnico de TI e ele nunca trabalhou no Facebook, vai lá no Facebook, faz uma merda porque vende coisa para o planeta inteiro, forçando a venda. Não é isso que está acontecendo? Quem assistiu o Dilema da Rede? Quem assistiu esse filme? Está no Netflix. É assustador, gente, desculpa. Né? O que a inteligência sem a moral de Jesus faz? Né? E são jovens falando, eu sei que eu estava fazendo a coisa errada, mas eu fiz. Eu tenho inteligência, eu sei manipular um computador, e que eu faço? Ganho dinheiro. Mesmo que eu jogue a vida das pessoas no lixo, literalmente, é isso que eles fazem. Né? Então, olha, veja, né? Se não fosse inteligência, fosse a única coisa, não teria acontecido o bug de 2008 nos Estados Unidos, lá, que eles vendiam o título podre. Era tudo de Harvard. Veja o nosso trabalho, né? Pro cara, não é que o cara vira santo, mas o cara, na hora do vamos ver lá, do chefe fala, olha, você vai ter que passar por baixo do pano. Não, eu faço. Né? Precisa ter moral, precisa ter espírito forte para aguentar. Virar as costas, pegar a malinha e ir embora. Quem que consegue fazer isso? São poucos. Não estou aqui criticando quem faz, quem não faz, mas é preciso ter uma coragem espiritual, né? Uma força espiritual que, pô, quem vai dar isso? A base de Jesus Cristo, não é nós. A gente não, né? É muito louco isso, porque a gente está falando do cotidiano, né? A gente está falando de saneamento básico, a gente está falando de coisas, né? A gente está falando de coisas que o pessoal, né? Que tem em São Paulo, ainda tem gente que não tem esgoto em casa. A gente está falando disso, isso tem a ver com o quê? Moral. Alguém não fez. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que me marcou muito é isso, né, Cátia, que está lá no livro? Se eu não me engano, acho que é essas duas coisinhas, né? Fechou. Sim. Aí, voltando lá para o João Batista, tem uma pergunta aqui no primeiro fascículo que diz assim: como poderei, então, contribuir com o meu evangelizando se ele pode ser moralmente superior a mim? Cena dos próximos capítulos. Com essas duas coisas, Cátia. Bora correr, gente. Ou com o exemplo dele, né? Tem muita criança que dá exemplo pra gente, imagina. Não é assim também. A gente tá trocando, assumir que não é imperfeito, né? Quem evangelizou Jesus? É. Jesus chegou aqui e precisou de alguém lá para orientar ele.
ele não teve muito o pai dele do lado. O pai dele era o quê? Marceneiro? Não, não era nem marceneiro, né? Tem uns estudos aí que diz que ele não era marceneiro como a gente pensa. Mas enfim, isso também agora isso é relevante. O que importa é que ele tinha Deu a missão, o exemplo moral, né? ele tinha que dar o exemplo. Pronto. Isso aí, Gente, pessoal. vamos. Obrigada por tudo, gente. Aula linda. Estouramos o tempo. Ficou a prece A prece da Kátia. da Kátia. Maravilhosa. Obrigada, Obrigado. Kátia. Depois manda para nós. Obrigado mesmo. Vamos colocar lá no Livro dos Espíritos, do Evangelho. Lá, coletânea de prece. Vou colocar um papelzinho lá atrás, Kátia. Sim, mas quarta, mesmo horário. Não, Isso. continua tudo igual. É. Semana que vem a gente vai estudar a entrevista da Janaína Faria, tá? Porque vocês assistiram? Eu não. Então tem gente que assistiu, tem gente que não Tem o assistiu. linkzinho para ver? Foi lá no começo? Você tá no grupo? Vera, depois você dá um auxílio. Por favor? É um vídeo, né? É um vídeo. É aquela que você citou, Cíntia? Isso. Já assisti. Mas vale a pena ver de novo, gente? Não, vale mesmo. vale. Muito Olha, boa. é a materialização do que a gente leu, né? Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. É aquele vídeo que você passou para mim, né? Isso. Eu passo no para Maria e-mail Helena. também. Tá bom. Obrigada. Eu Boa noite, gente. gente. Boa noite. Boa semana para vocês, Muito bom. viu? Tchau. Obrigado.